Opa, pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa live de quinta-feira. Toda quinta-feira, às 18 horas, a gente está por aqui com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, que é um curso que habilita as pessoas a transformarem sítios e terrenos abandonados ou improdutivos em sítios rentáveis, tá? E cada dia que eu venho para cá, eu trago um aluno para ou dar uma consultoria online para ele, ou a gente está conversando, né? Esse programa, se você olhar aqui no YouTube, você vai ver que já tem aí uns quase 50 para trás aí, já tem. Estou fazendo desde março, desde o início da pandemia, eu estou fazendo esse programa. O cenário evoluiu. Se vocês verem o iniciozinho lá, tudo meio tosco, com webcam e tal, e graças ao apoio de vocês, a gente foi conseguindo melhorar a qualidade aqui do nosso programa. E essas aulas são muito válidas, a gente passa por vários temas, a gente já falou com pessoas que estão começando do zero num sítio, pessoas que estão fazendo a transição para o sítio, que ainda são executivos ou que estão trabalhando na cidade, pessoas que já estão no sítio fazendo a coisa acontecer, e aí a gente tenta melhorar um pouco o trabalho, né, da pessoa, né? E hoje a gente vai estar falando aqui com a Tanise. A Tanise, ela foi aluna também presencial aqui no Pindorama, né, no curso de permacultura, e ela foi uma das premiadas no nosso edital de empreendimentos sustentáveis com o projeto Espaço Multiverso, né? Ela trabalha com educação ambiental, a gente vai ver lá, e também o upgrade que o dinheiro que ela recebeu do Pindorama vai dar é para desenvolver um outro braço do negócio dela, que é justamente a parte de frutas desidratadas, que é um dos temas aí que a gente vai estar falando por hoje. Então, galera, antes de mais nada, já pedi para você deixar, antes que você esqueça, o teu like aqui embaixo. Se puder também compartilhar a mensagem que você recebeu no WhatsApp ou no e-mail com os seus amigos, para eles participarem, né? Assistirem aqui a live também. Aqui embaixo tem um botãozinho de compartilhar. Se você quiser apoiar o nosso canal financeiramente, a partir de R$ 2,99, você pode clicar também aqui embaixo no botão Seja Membro, e aí você ajuda a gente a estar mantendo sempre muito conteúdo gratuito para vocês aqui. E aí, boa noite para o Arquimedes, para Carmen, Carlos, Gessé, Raquel, Renato, para Marli, para Joelma, para o Adilson, Lilian, Fernando, Fábio, Natureba Itacaré, Grazi, Flávia, Glória e toda a galera, Gabriel, que está com a gente aqui sempre nas nossas lives. É um prazer e uma honra estar com todos vocês aqui toda quinta-feira. Osmar também, a Solange lá de Roraima, Carmen, Hélio, Francis, tem uma galera aqui, ó. Então, vamos chamar aqui a Tanise, a gente vai conhecer um pouquinho do projeto, né, que ela vai estar, que ela já desenvolve, né, e agora vai ser um pouquinho potencializado com o prêmio que ela recebeu. E aí, Tanise, tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Obrigada por me dar esse prêmio e por essa oportunidade aqui de estar falando do projeto. E toda vez que a gente fala, a gente vai melhorando ele, vai trocando feedback e ele vai se desenvolvendo, né? Com certeza. Tanise, é um prazer. Eu lembro que quando você esteve aqui, né, você deixou comigo uma impressão explicando o projeto do macro ao micro, né? Ou do micro ao macro, não lembro se era o contrário, né? E eu fiquei encantado. A Tanise, se eu fosse definir ela, ela é uma cientista, ela é uma pesquisadora, ela é uma educadora e, acima de tudo, ela é uma empreendedora, né? Ela faz as coisas acontecerem, né? Então, por isso que foi uma honra para a gente estar concedendo para ela um prêmio. Depois eu vou mostrar as fotos, né? De honra ao mérito e também um prêmio em dinheiro, que é a nossa parcela, né? Não é muito dinheiro, mas o que a gente pode fazer para estar fomentando o projeto dela, né? Tanise, eu vou abrir as fotos aqui e aí você pode ir falando. Peraí. Você pode ir falando do projeto. Deixa eu só abrir aqui. Slide do começo. Beleza, agora deixa eu Brilha. só selecionar a tela aqui.
Ah, peraí, deixa eu só soltar um monitor aqui, senão ele vai ficar. Peraí. Só umas falha técnica, porque aqui a gente trabalha, eu trabalho sozinho, não tô lá na cidade. Na cidade a gente tem o estúdio com a equipe. Quando eu fico sozinho aqui, eu meio que dou umas apanhadas. Mas, peraí. Show. Agora é só selecionar aqui a tela certinho. Show. Tá aparecendo para vocês aí? Tá aparecendo aí, Tanise? Tudo certinho? Sim, sim, tudo certinho. Beleza. Isso. Aí, Pode contando pra gente um pouquinho da história isso. da Terra. Aqui é a história, né, desse sítio, né, dessa propriedade que nós estamos restaurando, né? Então, era um sítio, é uma propriedade, é uma fazenda que meu irmão arrendou, e a sede da fazenda estava abandonada. E não tinha quem cuidasse, essa casa não tinha quem cuidasse dela. E nós íamos lá, eu e minha mãe, e os meus sobrinhos, todo mundo para cuidar desse pomar de jabuticabas. Então, nós começamos restaurando o pomar. E, a partir disso, todo dia que a gente ia para o pomar, a gente passava pela sede da casa. Eu já estava há muito tempo procurando uma casa para alugar na cidade, para montar o espaço multiverso e a questão das frutas desidratadas. No entanto, Uhum. e eu estava trabalhando até dezembro de 2019 na universidade. E não me sobrava tempo e nem dinheiro, porque sempre tem algumas despesas, né? E aí eu pensei, gente, não vai dar para conciliar as duas coisas, não vai dar. Como eu pensei que seria possível alugar uma casa e no meio turno criar um espaço multiverso e no contraturno trabalhar na universidade. Mas 3 anos, né, desde 2017, 2018 e 2019, que eu tinha esse objetivo, não estava dando certo, não estava conseguindo. Então, a partir da pandemia, que tudo parou, e eu vi que esse pomar era uma oportunidade, porque eu comecei a passar todo dia pelo pomar e observar os potenciais dessa casa. Pode passar o próximo? Posso. Peraí. Então, é um pomar, ele tem uns 25 pés de jabuticaba. Então, nós fomos, ali estava assim, os pés, eles estavam totalmente sem poda, né? E estavam muitos galhos secos, então a gente foi preciso usar motosserra, serrote, para restaurar o pomar. Próximo. E aqui é a casa, então nós passávamos sempre por essa casa. No entanto, a casa ela estava realmente, não tinha como chegar até a casa. A casa precisava de muitas restaurações. E era o segundo ano de arrendamento do meu irmão da fazenda, e no ano anterior ele não conseguiu produzir nada na fazenda, então ele já estava devendo o segundo arrendamento, ele não tinha como restaurar essa casa, né? E fazia parte do contrato dele cuidar dessa infraestrutura. Então ele estava restaurando os galpões e a casa ficou. Próximo. É uma casa muito boa, né? Só que ela estava precisando de Sim. muitos reparos. Aqui, então a casa estava assim, os móveis estavam todos colocados num quarto, Amontoados, porque né? ela estava mobiliada, amontoados, devido ao excesso de folhas, porque a casa está cercada de árvores, o telhado todo ficou como se fosse uma serrapilheira em cima do telhado, que o telhado é chato. Então, antes de subir em cima do telhado para remover essas folhas que estavam lá, era preciso restaurar o telhado, levantar o telhado, né, e colocar ele no lugar. Então, antes disso, eu removi o gesso. Toda a parte que eu pude ir fazendo, eu fui fazendo. A Uhum. próxima, vamos ver. Aqui, tá. Enquanto isso, o que eu estava fazendo? Na cozinha da minha mãe, eu estava produzindo frutas desidratadas, né? E também eu fiz um plano de negócios.
plano de negócio está aqui, né? Tá todo, a gente tem umas 100 páginas e fiz os resuminhos, que eu gosto muito, visual, para a gente poder estar vendo o mapa conceitual, né? Aí apresentei para todo mundo da família e tal, todo mundo gostou, apresentei no banco também, o pessoal disse que poderia até financiar, mas eu não quis financiar nada no banco. Sim. Antes de ter mais experiência, né? Porque é um negócio bastante arriscado. No início, fechou da pandemia, fecharam as academias, os centros comerciais, então eu não consegui fazer uma pesquisa realmente de mercado real nessa questão da pandemia. Aí eu resolvi não continuar experimentando, né? Próximo. Sim. Aí um vizinho meu falou que bastasse que ele é agrônomo, ele disse, Tanise, você não precisa construir uma fábrica atendendo a Anvisa, mas você pode começar atendendo as especificações da vigilância sanitária. E aí saiu esse edital aqui na cidade o ano passado, em dezembro, de investimento no turismo. E eu apresentei esse folder aqui e um vídeo sobre a produção de frutas desidratadas, e aí o município também me presenteou com R$ 5.000, né? Que era um Legal. incentivo do governo de investimento. Aí com esse dinheiro a gente fez essa reforma que precisava na casa. Próximo, porque antes a gente não tinha como fazer, né? Então, Sim. agora vem o registro fotográfico da casa e o processo de restauração. Ela estava assim, se vocês olharem na seta, tá vendo o telhado estava abaulado, ele estava caindo, né? Mais Sim. uma temporada de chuvas, ele poderia descer, ele poderia cair. Sim. Então, o que nós fizemos? E depois ele ficou restaurado, ali ficou retinho, nós tiramos a caixa d'água que estava dentro da casa, foi para fora, Uhum. e a caixa era de amianto, era uma caixa antiga. E a questão da foto da escada. Eu sou muito medrosa, sempre tive muito medo de altura, e eu achei impressionante o processo de educação, né, até chegar a subir essa escada e chegar até o telhado da casa. O meu irmão colocou a escada para subir na casa dele, no sobrado, né? E, eu e o meu sobrinho, nós não conseguimos subir até lá em cima, a gente subiu até a metade. Aí a minha sobrinha subiu até o teto da casa, lá o sobrado. Isso foi o ano passado. E esse ano, a escada estava do outro lado e no meio das árvores. Então, no meio das árvores, dava a sensação de segurança. Aí eu consegui subir e Que descer. legal. Aí a escada mudou para o lado de cá, que era bem mais alta. Nossa, se fosse assim, no primeiro exercício, eu jamais subiria essa escada. Mas como a gente fez uma prévia lá na casa do meu irmão, e depois a escada do lado das árvores, que dava a impressão que a escada estava dentro dos galhos, e agora nessa terceira posição foi possível subir. E Tudo é um descer, né? processo, né? Porque descer é a parte mais difícil, né? De descer do Sim. telhado pela escada. Então, o próximo. Legal, Tani. Se superando em todos os limites, né? E aqui o telhado, né? Não tinha quem tirasse o gesso, precisava tirar o gesso. E aqui na foto tá pequeno, a gente não consegue ver bem, mas estava com muita infiltração, porque nesse lado havia um pé gigante de manga que cresceu cresceu sozinho, né? E havia Uhum. caído, então apodreceu essa área toda, né? Do gesso, infiltrou e foi preciso tirar. Eu mesmo fui quebrando com uma foice, fui removendo o gesso. E depois essa parte que ficou, o gesso ele tem uns arrames, né? Aí sim, daí o meu irmão contratou uma pessoa que tirou e ele também Não. tirou essa parte do gesso que precisava de mais força. Aí eu varri, recolhi com o carrinho todo o gesso que estava aí. Que legal. Pronto. Nossa, muita Aqui do coisa, outro né? lado, as varandas são 3 varandas gigantes, né, da casa. Aqui a restauração, essa viga que está mostrando em azul, mostra o quanto o telhado havia descido, né? Então, o Uhum. pessoal, o especialista, levantou, colocou essa viga, e naquele círculo em vermelho também mostra que foi colocado calços que o telhado havia descido. Aqui era antes da reforma,
e depois a próxima. Sim, Então estava muito perigoso até ficar dentro da casa, né? sim, sim. Telhado é um perigo. Daí aqui agora, depois de lavado, pintado e restaurado. Então a sala tá assim. Que legal. Esses Outra móveis coisa. são, esses móveis são da fazenda. Eu só passei um Sim, verniz, né? Contratei um pintor, ele pintou, restaurou os móveis. Tá? Então, antes, aqui foi só lavada as janelas estavam com essa fuligem, eu acho que era de queimadas, né? E ao lavar, elas voltaram a ficar brancas. que bonito. Nossa. Aqui era a janela, aqui também, né? A janela do banheiro. Tem muitos vidros ainda que nós precisamos restaurar. Aqui eram os Sim, móveis da casa, havia móveis de bambu também. Então, o colchão não deu para reaproveitar, mas sim. a cama e esses criados mudos, sim, ficou bonito. Deu para. Restaurou total, ficou novinho. Os bambus também, só falta botar agora os vidros, os tampões de vidros e os puffs, né, das almofadas. Aqui era um armário, né? Eu só fiz a foto da metade, eu devia ter feito dele inteiro, porque ele é duas partes. Uhum. E é porque ele tava muito feio, eu acho que eu não tive coragem de fotografá-lo, mas ele ficou muito bonito depois de restaurado. Que legal. Aqui a cozinha antes, né? E depois a gente restaurou também o fogão. Eu acho que ele é da década de 70. Aqui as cadeiras antes e agora depois. Que legal, né? Que capricho. Ah, o armário inteiro E aí, ó. aqui o armário inteiro, é. Sim, E ele é muito, muito bom esse armário, ele é de aço, a mesa, né, uma mesa sim. externa, bem grande, de madeira, a gente Essa mesa restaurou que você também. trabalha com as crianças, né? Que eu acho que eu vi foto no Isso, WhatsApp lá que você mandou. sim, essa mesa é a mesa é a bancada da varanda, né? E aqui, Uhum. esse espaço que eu estou mostrando agora vai ser a sala de embalagem, rotulagem e pesagem das frutas desidratadas. Sim. Aí Então, a a gente Anvisa, colocou, a vigilância exigiu o sim, forro de PVC, aquele normal, né? sim, a Anvisa esteve aqui essa semana passada, né, passar o pente fino, para ver realmente o que estava faltando, né? Então, só ela pediu nesse cômodo onde que vai estar a embalagem colocar uma pia para lavagem de mãos, né? E Aham. na cozinha mesmo tem que colocar uma pia de inox, isso é pia de inox e Sim. fechar o acesso da casa, né? Não pode ter acesso à Uhum. casa. Então, aqui o gramado foi também, a gente está cuidando da grama na frente, para evitar pó. Então, a gente fez uma Sim. plantio agora, e aqui também a jardinagem, né? Agora, Uhum. a época Que de legal. estiagem, não tem muita coisa, né? Tem que esperar Sim. setembro para começar a chover. Também tem uma composteira, eu aproveitei o declive, né, do terreno, e nessa região aqui já tinha muita compostagem natural de folhas. E eu disse, não, Uhum. vamos fazer aqui a compostagem das frutas, né? Vai sobrar muita casca, muito caroço, Sim. então a gente já vai colocar nessa região aqui. Vamos organizar a madeira, porque vai ter muita madeira das podas das árvores. E essa aqui é a planta da casa. Então vai Uhum. ser da seguinte maneira. No entorno, aqui tem a varanda leste, a varanda sul e a oeste aqui. Então nós temos três lados de varanda. A primeira varanda de cima, né, do desenho, vai ser o laboratório de ensino de ciências, que é o espaço multiverso e tal. Apesar que tudo é o espaço multiverso, porque ele tem coworking também. Então nós vamos ter aqui. O meu sobrinho, ele já dividiu a sala, né, numa parte de biblioteca e uma parte de ludoteca, ou videoteca. Uhum. Essa parte aqui para colocar, trazer um monte de brinquedos, né? Ele quer criar os brinquedos. Na verdade, ele já tem como é que se chama? Os desenhos prontos do que ele quer. Quero ver dar conta de fazer, mas a gente vai fazendo aos poucos, né? Com máquina de Sim. costura, papelão e tal. E aqui onde tem a teoria das cores,
é a fábrica de frutas desidratadas. Então, essa é a cozinha, que ela tem uma porta, né, nessa altura da logo, que tem acesso à casa. Nós vamos fechar ela, fechar esse Uhum. acesso. E o pessoal da Vigilância Sanitária também sugeriu que a gente tenha um acesso desse cômodo, onde que você está apontando aqui, para as embalagens. Então, ele quer que eu abra uma janela, nessa altura aí. Abrir uma Uhum. janela de 50 por 50 para o fluxo, né, de produção. Aqui tem fora os tanques de lavagem, entra para dentro da cozinha, faz o processo de desidratação e embalagem. Aí não tem contato com o ambiente externo. Tá? Então, esse seria Uhum. o fluxo solicitado pela vigilância. E essa parte aqui de Perfeito. fora, que tem muito sol, nós vamos instalar desidratadores solares, né? Aqui. Uhum. E talvez que possam, a gente está estudando um modelo para anexá-los com fornalha, para ele não parar o processo de desidratação. Porque Sim. o problema da noite, né? Que a fruta pode fermentar e tal. É, Então, já aconteceu com a aqui, gente aqui. Aqui é bom nessa época do ano porque é muito seco, então desidrata muito bem no sol, né? O Uhum. processo de mas na época da chuva precisa usar o desidratador elétrico e fornalhas, aí realmente não tem como usar o sol. Então aqui essa é a varanda, né, do laboratório de ciências, que é a parte, né, leste da casa. E essa já tem as setas vermelhas, mostram os dois cômodos onde vai estar a fábrica de frutas desidratadas. E como vai ter um tempo que a cozinha vai ficar ociosa, eu pensei em adaptar também a produção de cozinha inclusiva, sem leite e sem glúten. E aqui a gente pode Uhum. trabalhar com parceria com pessoal da confeitaria, né? Se tiver muita demanda, se a demanda for pequena, a gente atende, mas se tiver demanda de festa e tal, eu estou pensando em pedir ajuda para quem já é do ramo, eu só empresto o local e a gente trabalha em parceria. Né? Eu não Sim, sei isso é como vai ser ótimo. o futuro. Tipo uma sublocação, né, por hora, e pode ter vários tipos de parceria, né? Exato, exato. Porque aqui vai ser um ambiente que não vai entrar leite, não vai entrar glúten, então a gente vai conseguir embalar os produtos e ter certeza que eles não evita Não qualquer tem tipo de contaminação. contaminação cruzada. E também a gente quer fazer leite, leite vegetal, já estou fazendo leite condensado vegetal, brigadeiro, então fazer para pessoas que estão alergênicos, né? Então seria uma Sim. cozinha inclusiva. Inclusive também opções veganas, né? Então a gente também vai estar Uhum. trabalhando com essa opção e vegetariano. Então a ideia é não preparar nenhum. Claro que algumas pessoas vão achar assim, nossa, Denise, ovos eventualmente eu vi que tem muitos pratos de confeitaria que é muito difícil você não usar ovos, mas eu vou tentar evitar ao máximo, usar o menos possível e ter um espaço vegetariano, né? A gente não vai usar na Uhum. cozinha insumos de origem animal. Uhum. É, eu, vai ser uma cozinha inclusiva, né? Eu já falei para os meus irmãos, Sim. mas que isso, Denise? Eu falei, não, isso é lugar para o chato, é para o chato, gente. Os chatos também têm lugar no mundo. Eles também precisam de um espaço. Então, esse seria, eu vou atender as pessoas que por opção ou por, como é que se diz, ou por restrição alimentar, por Sim. questão de saúde, precisam ou querem ingerir alimentos diferentes, né? Sim. Perfeito. E esse é um fluxogramazinho aqui do Do funcionamento do todo, espaço. do espaço todo, da fazenda toda, né? De todo. Vai ser um coworking, porque é um espaço de trabalho compartilhado. Tem o meu irmão que arrendou a fazenda, então ele trabalha com agricultura convencional. Vai ser um co-living, né? Porque meu outro irmão vai vir morar nessa fazenda e ele quer produzir também, que ele quer cultivar açafrão, mel, morango, né? Além de e também tem a ideia de começar a produzir soja orgânica, né? Com o passar do tempo. Por enquanto é agricultura convencional. Isso. E o que mais?
Tá, então seria esse espaço de coworking. E também, não sei, porque também tem espaço para hóspede, né? Se alguém quiser vir participar e conhecer o projeto, tem espaço na casa. Então, a gente tem esse espaço que pode estar recebendo visitantes, né? Voluntários ou estagiários para o projeto. E, Muito e legal. Opa, a desculpa. fonte de renda, sim, pode Peraí. falar. Não, eu passei a E a, foto aqui sem querer. Essa aqui ainda. é, e a fonte de renda principal, porque os espaços de ensino de ciências, desde que eu idealizo isso há muito tempo, eu penso que eles em serem gratuitos, né, ou acessíveis às pessoas. Mas como manter esse espaço? Aí surgiu a ideia da produção de frutas desidratadas em 2015, lá em Foz do Iguaçu. Entendi. Porque lá Você também está pensando em serviço, né? Porque você tem os cursos, você tem sim, as visitas ecopedagógicas e você tem produto. Então você está num caminho ótimo aí, né? Porque produtos tem sazonalidade, dá trabalho para vender, e o serviço, às vezes, sim, ele também ajuda a compor essa renda, né? sim. E como é tudo muito novo e a gente está fazendo com o mínimo, com os recursos que tem, né? Sem com os recursos que estão vindo, né? A gente Uhum. tá modelando o negócio conforme a gente dá o passinho e vai acontecendo. Então, uma das minhas expectativas é agora, até o final do ano, é investir mesmo na produção das frutas desidratadas e nos lanches inclusivos, para ter fluxo de renda, para ter renda, para isso se manter. Uhum. E, paralelamente, então, as ações, né, de ensino de ciências pode vir acontecendo, né? Também pode ser uma renda extra, uma renda adicional. E à Sim. medida que, por exemplo, a gente pode também fazer parcerias, né, com outras pessoas. Se aumentar a renda, não tem problema, né? Porque aí vem mais funcionários e tal, e resolve o problema de todo mundo. O problema é a gente gastar e depois não ter como cobrir as despesas, né? Sim. Tem que ser um Então, ajuste bem fino, né? Muito pé no exato, chão. e muito pé no chão, porque assim, as frutas desidratadas, eu vejo que aqui na cidade, aqui na região, não tem demanda aqui local, né? Porque é uma coisa totalmente nova, as pessoas não conhecem. Agora, já Anápolis e Goiânia, sim, lá tem, eu vi que tem uma demanda boa. Em todas as lojas que eu passei e perguntei se eles tinham interesse em conhecer fornecedores, como é a compra desses produtos, todo mundo pegou meu telefone, todas as lojas com quem eu conversei, as pessoas pegaram meu contato. No entanto, eu não estava conseguindo fazer o contrato e fornecer frutas a eles, porque eu estava sem o laudo, né, assim, como é que se chama? A autorização da vigilância sanitária, né? Então eu preciso disso, né, para ver realmente agora com a autorização, com como é que se chama? Estou aqui com eu não sei o nome disso, mas é Deve ser tipo um alvará, uma permissão para você isso, poder, isso, né? isso, isso. Com a autorização, então, e aí o alvará da vigilância sanitária, eu consigo fornecer para lojas, né? Lojinhas, Sim, lojas de produtos naturais em Goiânia e em Anápolis e Brasília. Aí fica bem mais tranquilo, aí fica bem mais sim. fácil para a gente ter uma noção do que vai acontecer, tá? Daí vamos ver exatamente como é o fluxo, né? Como é que é a demanda desse mercado. Então, aqui no Rio, a gente tem uns amigos que compraram um desidratador a gás grande e Uhum, começaram a fazer as frutas desidratadas, tipo assim, maçã, abacaxi, tananã. E quando eles transformaram isso em produto, mesmo sem embalagem, tipo barrinha, sabe? Que você mistura sim, amendoim com banana, ou sim, cacau começou a vender mais, tipo assim, do que só a fruta sozinha, entendeu? entendi. Ou granola, você pega aquela fruta desidratada, mas aí você compra uma amêndoa, compra não sei o que, e você faz uma granola. Então eles perceberam que quando você
mistura com alguma oleaginosa ou você desenvolve, agrega um pouquinho mais de valor, né? Ele estava tendo uma saída melhor. Até tem uma empresa, cara, aqui no Rio tem direto, qualquer loja assim mais natural que você vai, que chama Blocks, que são os quadradinhozinhos, que é isso, é fruta desidratada com ou amendoim, ou amêndoa, ou alguma oleaginosa, uma noz pecana. Sim. Eu estava participando, até anotei aqui, de uma moça, Juliana, ela, ela ensina como fazer rolinhos de frutas. E aí ela mistura frutas diferentes e tal. E aí eu Uhum. já providenciei os tapetes, né, que precisava o Sim. tapete para fazer, né? Então eu já comprei o tapete e vou fazer isso, né? Vou começar a fazer os experimentos para produzir a fruta, os rolinhos de frutas também. Aham, eu já fiz muito esses rolinhos. Você bate no liquidificador, espalha, né? E Uhum. vira tipo parece um couro, né? Eu fazia de banana, já fiz de várias coisas. E aí eu fazia muito para festa, fazia aquele couro, né? Eles chamam em inglês de fruit leather, né? Que é tipo um couro de frutas. E aí você consegue botar tâmara, outras coisas ali, enrola, fica tipo um sushi. Você vai Uhum. fatiando, é bem interessante. Tá. Deixa eu Deixa passar a eu próxima ver. foto aqui. Peraí, essa aqui. Ah, aqui é um pouco da história, né? Eu vou pegar aqui para mim ver o que tá aqui. Esse é um pouco da história dessa minha ideia. Vou pegar aqui. Tá, então a gente vai, assim, é uma história longa, né? Eu estou pensando em empreender desde 2000, não, desde 98. Foi o ano que eu me formei bióloga. Nessa época eu fiz o curso de guia de ecoturismo. Mas eu não tinha o menor jeito de empreender, eu era uma rata de laboratório, meu nicho natural era o laboratório. Então, Sim. tudo que eu fazia no laboratório dava certo. No entanto, deixa eu pegar aqui, para mim ver também. Então, tudo que eu ia fazendo, inclusive quando eu fiz o curso de guia de ecoturismo, eu fiz todas as coletas de planárias para fazer o meu mestrado. Então, em 1º de março de 99, quando começou o meu mestrado, eu já estava com as coletas todas prontas. Meu orientador, ele ficou surpreendido, porque ele já disse para mim que o meu trabalho de iniciação científica, eu já estava com os dados todos do mestrado, era só fazer as disciplinas e escrever o artigo. Sim. E aí eu coletei mais. Então, eu fiz o levantamento de todas das espécies de planárias no Rio Grande do Sul. Tá? Então, foi o artigo, é a biogeografia da distribuição das planárias no Rio Grande do Sul. Foi durante esse curso de guia de ecoturismo, porque o curso nós viajávamos para diferentes regiões e eu fui coletando. Nessa formação eu achei muito interessante que eles nos ensinaram a fazer parcerias, que o turismo ele é você não precisa ter o ônibus, você não precisa ter o hotel, você não precisa ser dono de uma propriedade, você pode fazer a trilha e você vai fazendo parcerias até fechar o teu negócio. E eu achei isso bem interessante, né? Em 2006, eu fiz meu primeiro plano de negócios, que era Gênesis e Dados. Eu estava procurando uma solução para o ensino de ciências que fosse de uma maneira mais divertida e lúdica, e eu ficava sempre assim, por que os jogos são tão tudo é tão distante, é tudo virtual. Né? Eu achava que todos os processos eram muito virtuais, eu queria uma maneira de aprender ciência de uma maneira mais concreta e mais lúdica e mais na realidade. Em 2014, eu participei de uma startup, né, de criação de empresas, e aí eu levei essas ideias do Gene Dados, mas ainda estava distante do que eu queria, e 2015 foi o ano internacional da luz, foi o ano que eu decidi empreender. Foi lá que eu registrei a minha empresa, a Teoria das Cores. Eu não sabia exatamente o que seria essa empresa, mas seria alguma coisa de ensino de ciências e algo tinha que ver alguma coisa a ver com a fotômica, com o Ano Internacional da Luz. Eu não sabia exatamente como, mas eu fui lá e registrei a empresa, e está a empresa registrada até hoje, porque eu quis
que esse marco, né, que esse ano fosse um marco, que eu pudesse marcar isso, de alguma maneira. E aí, 2015, também eu participei do Inova Cities, lá em Foz do Iguaçu. Nessa época, a minha empresa não tinha nome ainda. O nome, eu coloquei o nome do empreendimento em busca do Eldorado científico e tecnológico e as ferramentas de navegação, né, desse novo mundo que está se desenhando e a gente não conhece bem. A inscrição do projeto foi feita no dia 8 de setembro. A premiação foi feita em dezembro, né, o evento lá do Inova Cities. E dia 22 de setembro é que eu criei o nome, que eu estabeleci o nome, que é Espaço Multiverso. Então, foi no dia 22 de setembro. Bom, a partir daí, eu peguei, né, em 2016, eu mudei lá de Foz do Iguaçu e vim para cá, porque eu vi que eu não teria como trabalhar nas universidades e empreender, eu precisava mudar, eu precisava diminuir muito as minhas despesas. Então, eu voltei a morar na casa da minha mãe e, e por muita sorte, a universidade me chamou para trabalhar aqui na Michelangelo, na UEG. E aí eu trabalhei em 2016, não, 2017, 18 e 19. Foi no processo de contrato temporário. Isso foi, para mim, foi muito bom, né, trabalhar nesse, porque consegui me organizar, conhecer a região, eu fui conselheira municipal da saúde e do meio ambiente, e também registrei a marca, registrei o método, então eu já tinha estabelecido o método lá em Foz do Iguaçu, quando eu estava trabalhando na universidade, o método micro ao macro, e aí eu registrei a marca e continuei trabalhando com ele nos projetos de extensão. E nessa época, o meu sonho era realmente conseguir alugar uma casa aqui, em Michelangelo, no centro da cidade, e oferecer as oficinas de ensino de ciências, né, com essa metodologia, mas eu não consegui, né? A universidade toma muito do nosso tempo, porque são aulas, né? Os professores têm 4 tipos de tarefas simultâneas, né? O ensino, a pesquisa, a extensão e também a administração. Então, eu era coordenadora de TC, trabalho de conclusão de curso, e mais as disciplinas, né, e mais o projeto de pesquisa, e mais o projeto de extensão. Aí foi no projeto de extensão que eu levava as oficinas de ensino de ciências com a metodologia do micro ao macro. E 2019 foi com a história do nosso, como eu sou temporária, professora temporária, então automaticamente fechou o meu contrato em dezembro de 2019, e 2019 também eu fiz o curso de permacultura lá ali no Instituto Pindorama, que me deu essa, antes eu sabia que precisava fazer alguma coisa, mas eu não sabia exatamente como, eu estava ainda muito fechada naquele modelo acadêmico, né, alugar uma casa, né, e eu pensei assim, não, se eu começo a lançar oficinas de ensino de ciências, e como é que eu vou me manter? Como é que eu vou me sustentar? Eu vou ter que cobrar dos estudantes. Então, eu queria mais uma escola, e aí eu não conseguiria modelar o negócio como eu estava pensando, que ele fosse autossustentável e que eu não precisasse cobrar das crianças. E lá no Instituto Pindorama, então, participando desses 10 dias de vivência, eu comecei a ter alguns insights, né, que eu poderia também ter um espaço maior, ter a questão do ecoturismo, e essa casa aqui na frente da minha casa, né, na frente essa casa, essa fazenda é na frente da casa da minha mãe, o bairro que ela mora é na divisa com a fazenda, e o meu irmão estava com esse problema, porque ele precisava cuidar da casa, e eu tô com uma casa aqui na frente, a única coisa que eu preciso é coragem para limpar, arrumar, e trabalhar. Então, desde dezembro do ano passado até agora, eu venho todos os dias para cá, eu já estou aqui, limpando, arrumando. Teve dias que a minha mãe disse, Tanise, tudo vai fazer o que lá? É impossível, tem tanta coisa para modificar, para restaurar, arrumar, e não tem como morar lá.
Para te ter uma ideia, aqui o pessoal criava, tinha muitas galinhas aqui em volta, ou pombos em cima. Eu só sei que eu fiquei com uma infestação de piolho de galinha, quando eu tirei esses móveis e comecei a tirar os colchões, que eu que passei um remédio e os piolhos corriam assim pelo meu corpo, sabe? Mas é piolho de galinha, eles saem fácil, Sim. eles não são apavorantes, mas eu achava engraçado, eu disse, mãe, tem um negócio correndo aqui na minha cabeça. E eles, não, Denise, tu tá imaginando, não tem nada, não. E aí daí a gente começou a ver eles, sabe, que eles são muito pequenininhos. E também eu acho que tinha muito pombo em cima. Uma coisa boa aqui nessa casa, e a gente tô aqui um tempão, eu não tenho morcego, né? Porque eu já vi falar que algumas casas de fazenda que ficam paradas, os morcegos entram. Aí eu olhei bem em volta, ela é muito bem fechada, ela não tem entrada, né? Para entrar morcegos, né? Então isso é muito bom, tá? Isso não tem, ela tá limpinha, assim, tá bem fechadinha. O que tinha mesmo eram os piolhos, eu acho, de galinha. Bom, que mais? Tá. Então, fora E esse aí veio a trabalho, pandemia, e aí veio a você pandemia engrenou aqui na produção de frutas e. desidratada. Só que fechou o comércio também, fecharam as academias, fecharam Sim. as escolas, fecharam o mercado municipal, fecharam os mercados lá de Anápolis. Todos os contatos que eu tinha visto para fazer as entregas, né, fechou, né? Aqui o governo de Goiás, ele fez, logo que começou lá em março, abril, ele realmente fez uns 60 dias de fechou tudo. Então eu comecei a fazer cursos 2020, eu fiz vários cursos pela internet, Embaixadores da Cidadania, Gestão Territorial Sustentável, lá pela Itaipu, fiz o Gestão de Qualidade Total pelo Senai, né? Foram 180 horas, esse curso eu achei, é muito bom, né, porque ele é o ISO 9000, me ajuda muito a ter a visão geral do processo de gestão da qualidade, né, e certificações. Também fiz um curso pelo AVAMEC, né, da portaria do MEC, né, de ensino de ciências, o novo, como é que é, as bases curriculares e o novo ensino de ciências, alguma coisa assim. E também participei desse edital da Secretaria Municipal de Turismo, que eu ganhei em dezembro, 5 mil. Aí foi que a gente conseguiu, de janeiro até agora, pegar tinta, fazer o que precisa fazer, né? Contratar as pessoas para pintar, para restaurar, e conseguiu fazer essa modificação. Porque além dessa casa, a gente teve que restaurar uma outra casa, que é a casa do caseiro também, tá? Então, aquela não está aqui, mas a gente também ajudou precisou restaurar. E agora, né, a partir desse momento, colocando a pia, eu já estou com a mesa de inox na cozinha, já tem geladeira, já tô com as embalagens compradas. Eu estava com muita dificuldade de vender as frutas desidratadas e produzir, porque eu estava comprando muita embalagem plástica e isso estava me tirando o sono. E eu, gente, o que eu vou fazer? Em todos os lugares que eu procurava embalagens alternativas de plástico vegetal, eles não forneciam para esse tipo de produto. E assistindo um vídeo sobre frutas desidratadas, os rolinhos de frutas, a palestrante estava falando que ela usa celofane, celofane, né? E uau, eu fui lá, já comprei o celofane e agora eu posso vender. Claro, em pequenas quantidades, eu vou embrulhar, botar nos saquinhos de celofane. Já se eu Sim. tiver que entregar uma embalagem maior, em quilos, né, a granel, por exemplo, como o Biomundo quer e outras empresas, aí sim eu vou usar a embalagem plástica, mas tudo bem, é por um tempo maior, é um volume maior. Agora eu estava achando, assim, para o lanche da tarde, a pessoa, num lanche, então é melhor ela descascar a banana, né, levar a banana, descascar a banana, do que colocar num saquinho plástico, sabe? Eu não estava conseguindo ficar em paz com essa solução da embalagem plástica, né? Mas eu vi que o celofane, ele atende muito bem essa demanda, né?
Então eu achei ótimo, porque aí a criança não vai esmagar a banana lá no lanche, né, dentro da Sim. lancheira, e nem a pessoa que vai botar a banana na bolsa. No entanto, aquele celofane também ele é biodegradável, ele é feito de celulose, então tá tudo certo. Então eu fiquei, Sim. agora eu tô tranquila. Agora eu posso fazer muita publicidade, começar a vender, porque eu não vou ter que Dor pensar na no reciclado. consciência. Com certeza. E aí agora esse ano começou com a reforma e aí devia estar acabando o dinheiro, apareceu mais dinheiro, né? Exatamente, tinha acabado total, tinha acabado todo o dinheiro, e eu pensei assim, aí eu fiz o seguinte, eu fiz uma vaquinha online, eu entrei lá naquela, como é que se chama, eu nem lembro mais, o site de vaquinhas, e Aham. fiz uma vaquinha online. E aí comecei, agora eu nem olhei, mas a última vez que eu tinha olhado, só tinha R$ 20 que eu mesma havia colocado lá na minha vaquinha. E eu A vaquinha pensei, não. gente, agora. Porque aí minha conta no banco também já estava estourando, e eu pensei, gente, o que que eu vou fazer, né? O, Aí veio o prêmio, eu fiquei, uhul, felicidade! Agora eu posso resolver. Agora está resolvido, porque eu consigo atender exatamente o que precisa, que é colocar a pia de inox. Daí eu chamei já a vigilância sanitária, porque antes eu nem poderia chamar a vigilância, porque eu não teria como atender as demandas deles. Então eu consigo colocar a pia inox, eu consigo fechar aquela porta de acesso à casa, eu consigo colocar uma pia na peça lá que vai ser de rotulagem para lavar a mão, né? E também a questão das. Consigo também adquirir os insumos que precisa, né? Então, eu já Sim. adquiri um liquidificador de baixa rotação para fazer os leites vegetais, né? E fazer também os rolinhos de frutas, as forminhas, né? Os tapetes, as embalagens, que mais? A tinta, né? Para pintar o espaço que tem que ser tinta lavável. Então, a gente já foi pintado, já foi pago, tá tudo certo. Então, resolveu o problema, porque antes eu estava parada, assim, e a minha mãe disse, o que tu vai fazer, Tanise? Eu disse, não, vou dar um jeito, fui lá fazer. Meus amigos de Foz também me socorreram, obrigada, gente, e, e é isso. E aí veio o prêmio do Pindorama, e, nossa, agora tá tranquilo, agora a fábrica vai existir de fato, né? Que massa. Aí agora os próximos passos, deixa eu voltar aqui, peraí. Peraí que eu tô fazendo besteira aqui para variar. Parar a tela. Compartilhar, deixa eu voltar lá para os slides. Aí começou eu vi que assim que começou a flexibilizar mais, você começou a chamar as crianças, todo mundo de máscara, tudo direitinho para fazer já algumas atividades, né? Sim, sim. Essas atividades são feitas com meus sobrinhos e os amigos dele. Então, são crianças que já convivem. Eu não Sim. chamei crianças ainda da comunidade, e a ideia é chamar grupo de crianças que já estejam convivendo, que já sejam amigos, que já Uhum. não Do colocar mesmo núcleo de crianças que não. convivência, sim. Exatamente, do mesmo grupo de convivência. Então, aquele desenho, pode voltar, aquele desenho foi o meu sobrinho que fez. Ele fez o desenho, né, do convite, e a gente entregou para os amiguinhos dele. Nem todos os amigos puderam vir, né, mas eu achei, tem ali um vidro, né, como é que é, um Niemeyer. Aí ele fez, e aí ele gosta muito dessas criaturas fantásticas, né, próximo, e aqui são os Peraí. amigos deles, né, são os amigos dos meus sobrinhos. Aqui, opa, peraí, aqui. Ah, aqui, Aqui é a molecadinha. é, aqui então aqui as crianças, né? As crianças adoram. Eu adorei essa mesa, porque isso aqui é açúcar, né? Água, açúcar e corante. Então as crianças podem derramar no chão, elas podem experimentar do jeito que elas quiserem, porque não vai sujar nada. Ali eu amei esse espaço. As crianças, assim, eu entrego tudo para elas, elas mesmas fazem, elas mesmas testam. Se elas ficarem com dúvidas, elas fazem o experimento de novo.
aí uma ajuda a outra, elas são, é um espaço de autonomia, né, para a criança. Sim. Claro que aqui na bancada, embaixo do plástico, eu coloquei um roteiro, se você olhar embaixo está o roteiro escrito do experimento. E eu Aham. achei bem interessante que enquanto as crianças vão fazendo o experimento, elas vão elaborando hipóteses do que vai acontecer com o experimento. Mas Sim. muitas vezes eu disse, espera um pouquinho, vamos ver o resultado. E elas veem que o resultado, ora, corrobora com a sua hipótese, né, valida o que elas estavam pensando, e outras vezes não, mostra exatamente o contrário. E elas ficam super curiosas, assim. Então, das etapas importantes, né, dessa metodologia é o registro, né, que cada criança também tenha o seu diário, o seu caderno, o seu diário de laboratório, que ela possa registrar os seus resultados. Então, aqui as crianças estão anotando, e eu vi que para as crianças anotarem, elas precisam estar do 5º ano em diante, né? E também ter poucas crianças, né? Para tem muita Sim. criança e vira festa. E é importante, né, no processo da aprendizagem científica, o processo de dado observado é dado anotado. Se você não anotou, Uhum. não quer dizer que você tenha observado. Então, esse é o meu ponto, o meu pilar básico da metodologia é que a criança, claro, ela experimente, ela analise, mas também que ela tenha já essa rotina de anotar o que ela observou, desenhando o Sim. resultado. Então, eu forneço lápis de cor e tal, porque isso é bem importante. Porque todas as crianças querem fotografar. Eles, não, mas eu quero que você desenhe. Então, essa vai ser a parte mais desafiadora de aplicação do método. É isso, é estabelecer essa rotina das crianças anotarem o que elas observaram. Sim. E E depois, né, só, elas e só um detalhe, né? Viva a ciência, né? Para vive ciência. quem entendeu, entendeu. Viva a ciência. Show de bola, Tanise. Que maravilha. E aqui o próximo são as latas de lixo, né? Isso, que o Rafael, meu sobrinho, Que o Rafael tá querendo ele fazer. trouxe aqui as latas de lixo. E depois eu fui ver na internet e realmente fechou direitinho as cores do que ele estava pensando. E ele também se surpreendeu com essa sincronicidade, sabe? Porque ele fez assim totalmente livre, né? Com o que Sim, seria cada uma das lixeiras. E até ele botou esse laranja assim, e o verde, tá vendo que tem muito sangue aí, porque é para cortar. Depois ele se surpreendeu que eu de vidro e cortantes, né, os lixos. sim. Então, cada uma dessas lixeiras, eles são criaturas criadas em laboratórios e eles não têm nome, eles têm números. Inclusive, né, eu não achei aqui a foto, eu devia ter procurado um pouco mais. Ele criou lá para a cantina, se a gente voltar lá para a foto da casa, ele criou um espaço para a cantina. Ah, tá, Lá esse aqui, né? quando eu fiz a. Não, é Aqui não. aqui, esse espaço aqui. Tá vendo? Esse espaço que tem essa caixa d'água de amianto aqui e a janela, essa janela ele Aham. quer que seja a cantina. Então, nós vamos botar aqueles móveis de bambu aqui quando tiver evento, e aqui vai ser a cantina. E essa janela, então, quem vai entregar os lanches para as crianças vai ser uma criatura que tem o nome de 142. A 142, então, ela vai ser a mocinha que atende a cantina. Então, ela é uma mistura meio. É uma criatura também similar a esses seres aí, sabe? Então Sim. a gente vai criar, ele já decidiu qual vai ser o material, qual vai ser a cor, como é que vai ser. Vai ser um fantoche, né, que vai usar as duas mãos. Uhum. Então, ele já fez o desenho, já está aqui no meu computador, o esboço, e aí a minha mãe costura a garçonete da cantina, né? Atendendo. Muito legal. E aqui um sitezinho, né, que já tá rolando. Isso, esse site existe desde 2015, e é muito bom isso, ter esse espaço agora só, depois de todo esse tempo de 6 anos, e que realmente ele está andando, está acontecendo, né? Tem um espaço e Uhum. realmente tem essa possibilidade dele vir a acontecer de fato. No entanto, eu preciso disso, eu preciso desses desenhos, eu sou muito visual. Então, quando eu organizei, tem a parte. Também, quando eu escrevo, eu
também sou assim. Tem a parte de inventar as coisas, então as ideias surgem a qualquer momento, então eu anoto, e depois existe a etapa de escrever o artigo, por exemplo. Então eu vou Uhum. lá e escrevo ele. E aqui é a mesma coisa. Então, o meu processo de criação desse espaço multiverso é exatamente assim. Então, quando eu coloquei aqui nesse site, eu coloquei tudo que seria o ideal, né? E depois, aos pouquinhos, a gente vai fazendo o que é possível, sempre se aproximando do ideal, né? Sempre tendo Sim, como norte o que foi idealizado. E, e conhecer. Esse aqui é outro projeto, o Embaixadores da Cidadania, que o ano passado eu fiz esse. Eu sempre gostei muito da questão da educação cidadã e me chamaram para fazer esse curso, porque eu havia escrito alguma coisa na ouvidoria. Então, todo mundo que entrou em contato com a ouvidoria foi chamado para fazer esse curso Embaixadores da Cidadania. E eu gostei do curso. Eu fui fazendo os módulos, eram 5 módulos de teoria, e eu achei, ai, que bacana. Aí, quando terminou os módulos de teoria, nos foi apresentado para a gente o desafio de impacto social, que nós uhum. precisávamos apresentar um projeto, e esse meu projeto já estava pronto. Ele foi elaborado em 2019, porque eu era conselheira da saúde no município. E nós passamos por um curso de treinamento, por um processo de treinamento, e, eram 3 finais de semana de 20 horas, então foi uma imersão mesmo, né? E nessa imersão, era presencial ainda, né, porque foi antes do Covid, foi pedido lá para que nós propuséssemos ações, né, de saúde social, saúde coletiva, e que tivesse alinhados com os pilares do SUS. E aí eu propus hortas comunitárias. E esse projeto já estava escrito, então eu só remodelei ele nos moldes dos embaixadores da cidadania e enviei. E esse projeto ficou entre os top 10, ele ficou em terceiro lugar, de 180 projetos. Então ele também foi premiado. E esse Muito aqui é um legal. hobby, né? E esse é um espaço, sim, é um sonho, né? É um hobby, porque eu vejo que a Horta, ela é um portal à iniciação científica, ela é um portal ao empreendedorismo, à cidadania, e, e a Horta, porque eu tenho uma questão muito afetiva com a Horta, porque desde criança eu ajudava minha mãe a fazer a Horta, né? Então, para mim é muito lúdico, né? E eu vejo que muito poucas pessoas veem que a Horta é uma coisa lúdica. E além disso, ela traz um retorno imediato para a gente, né? Ela te dá sustentabilidade, ela nos deixa sustentáveis, né? E aí, então, esse aqui é a minha brincadeira de criança, é um sonho, Aí o espaço multiverso que estava nesse patamar até então, né, até agora, ele cresceu, ele já está adulto, então eu não posso mais ser tão... Tem uma seriedade a mais. Então, a parte da ludicidade, da brincadeira e tal, está aqui agora com o desafio Qual é a Sua Hora? E Que é aí eu esse não aqui, preciso... né? Ele é esse aqui. E aí, isso, exatamente. Tem para quem quiser conhecer, participar, colaborar, tem os links. Ele que nós temos. Ah, tá. E a ideia também é que esse Rousseau, né, ele falava que a gente fala muito de democracia, né? Mas uma sociedade só é democrática quando ninguém for tão rico que possa comprar alguém e ninguém seja tão pobre que tenha que se vender a alguém. E eu achei, então essa é a base. Na horta, né, a gente tem muita a cidadania, a gente tem muito os projetos, por exemplo, a horta também é saúde. Eu vejo que tem muitos projetos assistencialistas, que eles não ajudam a comunidade a ter realmente ser cidadã, né? Então, essa é a minha contribuição social, e ela não precisa acontecer nesse ano, porque esse ano está difícil, porque as hortas das escolas estão fechadas. Então, visitei muitas escolas, todas as hortas estão paradas, né, estão abandonadas. Então, eu mais ou menos vou deixar esse ano tranquilo, eu vou remodelar ele, se o pessoal não vier, não aprender, porque esse projeto eu pergunto qual é a sua horta. Então, a ideia é que as pessoas, que as comunidades, as escolas respondessem, apresentassem as suas hortas.
mas talvez isso não seja possível devido a essa questão da pandemia. A ideia é eu vou colocar energia nesse projeto, assim, a minha ideia é, mesmo que seja assim 1% por dia, mas ele vai continuar, eu vou manter ele, manter uma edição ano que vem, no outro ano, porque eu já vi, assim, um traço que eu tenho é a persistência, eu não sou muito apressada, eu sou bem calma, não importa se vai levar 2, 5, 20, 30 anos, não tem problema, né? Mas se eu gostei da ideia, eu vou continuar regando, né, essa sementinha até que chegar o momento que ela vai ter o seu espaço e a sua hora, né, de acontecer. Muito massa. Peraí, deixa eu passar aqui pro próximo. Aqui a ciência, da onde que veio a ideia, então, desse método do micro ao macro? Ele surgiu da ideia que a ciência e a tecnologia, elas surgiram, o macro inicial da ciência foi dado por Galileu, quando ele construiu um telescópio, que era um brinquedo, e ele usou, né, ele reformulou esse brinquedo, criou um equipamento com o objetivo de observar dados, né? Então, o que ele fez? Ele tinha um saber das lentes, o pessoal já conhecia alguma coisa de lentes, ele pegou esse saber, ele transformou num equipamento para saber mais sobre estrelas, né? Sobre o céu, sobre a Lua e planetas. E eu achei, nossa, que interessante. A ciência começa entre o saber e o fazer juntos. E aqui, nessa época, eu trabalhava nas universidades e eu via o quanto era difícil a gente levar isso para a sala de aula, né? Então, todo o ensino era todo baseado no saber, e mas o fazer é como se era dado a ser feito depois que a pessoa sai da universidade, né? E não enquanto está na universidade. E eu pensei, gente, essa era uma dor minha, em ensinar ciência tal qual se faz ciência. E encontrar esse caminho, quando eu fiz o curso lá do Instituto Pindorama, eu vi esse laboratório teático, né, teoria e prática juntos, né, o saber e o fazer, ali no mesmo espaço, é, tinha um espaço de ensino, mas também havia o espaço de colocar o pé no chão e colocar o pé no barro e ir fazendo isso. E eu achei, nossa, existe um caminho, eu vou imitar, né? Eu não preciso criar uma coisa totalmente nova, eu posso pegar esse conhecimento que eu já tenho também, porque eu cresci no interior, eu cresci na roça, né, lá do Rio Grande do Sul, e eu vi o quanto para mim era fácil entender a biologia, eu sou bióloga, porque a maioria dos processos que estavam sendo ensinados eu já tinha visto acontecer na horta, no dia a dia, né, no cuidado dos animais e tal. Eu realmente senti muita dificuldade na graduação de biologia, nas disciplinas de biologia molecular. Para mim era tão difícil aquilo que era impossível, e por isso que eu decidi fazer o mestrado e o doutorado nessa área, porque realmente eu não entendia nada, nada. Eu disse, gente, como é que pode um negócio desse, sabe? E eu vi que para mim aprender, para mim saber alguma coisa, eu preciso fazer. Então, e eu realmente fui entender a biologia molecular depois que eu me formei, terminei o doutorado e tive a oportunidade de complementar o que eu não tinha visto na formação acadêmica, trabalhando numa empresa de biotecnologia. Daí eu falei, gente, é possível a gente entender tudo que existe, é só a gente ter oportunidade de experimentar, de conhecer, né, de ver os processos acontecendo. E esse laboratório, então, eu terminei a faculdade, o doutorado, né? E tive, logo em seguida, eu fui contratada para trabalhar nessa empresa de biotecnologia. Depois disso, que terminou meu contrato lá, eu fui trabalhar num assentamento lá no interior de Goiás, aqui no interior de Goiás, em Flores de Goiás, que é uma das regiões mais pobres, né, de Goiás, que é quase na Bahia, né, quase no entorno da Bahia. Lá é um município grande, como aqui em Miquelândia, e lá tinha mais de 17 assentamentos. E eu vi lá naquele assentamento que havia água, havia estrada, transporte, energia elétrica, e o sonho dos professores, o sonho das pessoas era juntar um dinheiro e se mudar para Brasília.
E eles dizem, nossa, como o Sul é maravilhoso, lá tudo é tão lindo. Eu pensei, mas as propriedades lá já estão na quinta, na sexta geração. E aqui é a primeira. E vocês já estão chegando na primeira geração com tudo, com energia elétrica, com estrada, com transporte. Eu lembro que quando eu era pequena e meus pais se mudaram para a colônia, não tinha luz, né? Não tinha água. Então porque precisava da bomba, né? Então a água nós precisávamos tirar com o poço. Qual era a grande diferença? O que precisava naquele assentamento que eu não vi que não tinha? Não tinha uma escola técnica agrícola, não havia transferência de tecnologia para as crianças e os adolescentes transformarem aqueles recursos em realmente bens e serviços, né? Porque meu irmão trabalhava na agência rural e ele trabalhava na questão da assistência técnica de financiamento. Todo mundo que tinha um prévio conhecimento anterior realmente conseguiu prosperar e fazer a sua parcela lá no assentamento prosperar e as pessoas estavam lá e estavam rendendo, Mas quem não tinha nada, nenhuma informação técnica da área, pegava o dinheiro da parcela, não sabia aplicar, perdia o dinheiro e era um problema, né? Porque depois perdia a terra também, porque aí vendia a parcela para outra pessoa. E aí essa experiência de 3 meses me disse assim, Denise, você precisa voltar de volta para as universidades, né? E foi aí que fui elaborando o método do micro ao macro, para o ensino de ciências ser mais para as crianças, para todo mundo ter a ciência em qualquer idade, porque não é só para crianças, mas para adultos também. E é isso. Então, aqui tem um pouquinho da história, né? Mas tá bem longo, olha aqui, começou em 2000, aí vai. E é isso, aqui são todas as etapas, né, que eu fui elaborando, que eu fui experimentando. Então, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então, todas as vivências que eu tive, elas me ajudaram muito nesse processo de criar uma solução, né? E agora a solução está pronta, mas ainda não está totalmente pronta, porque eu preciso ver se isso realmente vai acontecer. E quando eu fiz o meu pós-doc em ensino de ciências, eu vi que uma coisa que me chamou bem a atenção, que me deixou tranquila, é que o ensino em salas de aula, eles fizeram não precisa mudar, porque na época se questionava muito a questão do livro didático, as metodologias de ensino e tal. E o que eu vi, estudando os dados, né, do PISA, que compararam escolas de diferentes países e de diferentes níveis sociais, eles viram que o que realmente faz a diferença para as crianças essa são a quantidade de atividades extra sala de aula. Então, a sala de aula pode ser a mesma, não precisa aumentar o número de investimento. Se as crianças têm a oportunidade de fazer trilhas, de fazer gincanos de ciências, de visitar museus, quanto mais atividade as crianças fizerem fora da sala de aula, melhor é seu desempenho em ciências, mantendo o mesmo investimento em sala de aula. Eu pensei, bom, então o meu caminho é por aqui, eu não preciso mudar a sala de aula, o meu caminho é atender uma demanda extra, né? Ter esse espaço que as crianças possam visitar e conhecer fora da sala de aula. E eu vi também como meu sobrinho melhorou seu desempenho na escola depois que ele começou a ter esse espaço para ele fazer experiências, né? E a minha sobrinha também, porque eles são instigados a ler e porque à medida que a criança ela quer compreender, então ela fica mais curiosa e ela passa a dar mais valor ao ensino em sala de aula. Vocês estão me ouvindo? Oi? Desculpa, eu tava com o meu microfone desligado aqui. Eu que tava com o microfone desligado. Sim. Essa conversa que você tá tendo, a gente teve aqui essa semana. Porque eu faço parte de um grupo aqui em Friburgo que sempre pensou uma escola alternativa, tá? E a gente já fez algumas experiências aqui, só que você fundar uma escola, cara, é uma tarefa hercúlea, porque você tem Secretaria de Educação do Municipal,
você tem Federação Waldorf, você tem MEC, você tem Lei de Diretrizes e Bases. Então, é uma pedreira que eu falei com a Thaís, cara, eu não sei se eu quero quebrar essa pedreira, não. Porque eu, como você, né, que a gente pega e faz, acaba sobrando pra gente, né? Muita gente fica ali, quer ver o troço pronto, só no gogó, né? Mas a gente que carrega o mundo nas costas. E eu falei, Thaís, isso eu não faço, não, mas eu tenho 2 filhas, né? E eu falei, olha, eu aceitaria colocar elas numa boa escola normal, que tem aula normal, só que aqui no sítio a gente fazia um contraturno, que é tipo assim, fora do horário escolar, que elas possam fazer experiências, possam fazer tecelagem, possam fazer marcenaria, possam fazer arte, possam fazer construção, e não só elas, né, mas outras crianças, para complementar aquilo que elas estão vendo na escola, porque você brigar com a escola, criar uma coisa diferente, o John Harvey fez isso lá em Bali, né? Ele fez aquela Green School, né? Green School of Bali. Só que é um investimento de milhões de libras, né? Um cara que é milionário, que tinha um puta networking por trás, né? Então não é pra gente do meu naipe aqui ainda, que a gente tá muito começando ainda nesse nicho, né? Mas essa educação complementar, né? A gente pensar nos sítios, nos terrenos, como laboratórios ecopedagógicos, que a criança, tá bom, ela está numa escola municipal, está numa escola estadual, está numa escola particular, mas que a permacultura seja esse laboratório, esse ambiente que proporcione, através da agroecologia, da bioconstrução, das tecnologias apropriadas, né, energia solar, energia eólica, dos laboratórios alimentares, fermentação, desidratação, né, que isso possa ser o que dá o estalo para ela sair um pouquinho da média, não sair daquela caixinha e conseguir enxergar um pouco mais longe, né? Tá, exato. É isso, e também tem muita atividade psicomotora, por exemplo, crochê, costura, pintura. Eu vejo Sim. que as crianças se interessam, elas querem criar os seus próprios brinquedos, né? Elas querem colagem. A gente fez aqui de massinha de modelar uma ilha das criaturas fantásticas. As crianças modelaram durante uns 3 meses. Eu achei fantástico, porque aí tá aqui o espaço, mas precisa de um espaço num apartamento, numa casa. Essa é uma caixa de televisão daquelas grandes que a gente montou em cima. Não tinha onde guardar isso, nem na casa das crianças, na casa do meu irmão, nem na casa da avó, da minha mãe. Então, isso estava sendo. Aí veio para cá, tem um espaço, aí eles começam a criar mais coisas, porque tem aonde botar. Sim. Então, o meu sobrinho já criou as lixeiras, já criou, porque vai ter aonde colocar isso. Então, esse espaço me criei na roça, então a gente tinha muito espaço para fazer, para criar coisas. E isso, e mesmo em Porto Alegre, enquanto eu estava fazendo a graduação, né, a formação acadêmica, eu tinha o espaço do laboratório, eu tinha uma bancada para mim, é o meu espaço, lá eu podia criar e tal. Então, as crianças terem esse espaço, experimentar que elas podem ter um lugar que seja delas, isso é muito bom. Elas organizam, cuidam, limpam. E então, a minha ideia é mais ou menos fazer isso. Tem uma escola que eu visitei lá em Recife, que eles estão num terreno de 93 hectares. É gigante, tá? Lá perto de Recife. E eles têm uma marcenaria. Então, uma professora, eu não lembro se ela estava no seu PDC, Ai, meu Deus. Putz, eu falo com ela todo dia, que me dá branco de nome, daqui a pouco vem. Ela estava contando que tinha um menino que ele queria fazer uma espada viking. Então, todo dia, ele já tinha uns 12 anos, sei lá. Então, todo dia, ele pedia a chave pro professor de marcenaria, ele almoçava rapidinho, corria pra marcenaria, para naquela meia hora por dia ele conseguia ir lixando a madeira e fazendo. E aí, aquilo ali, ao longo de algumas semanas, ele conseguiu fazer uma espada que ficou, assim, uma coisa de realmente bem feita, né? E uma criança que mora em apartamento, né? Que muitas vezes não tem essa oportunidade no ambiente escolar normal, não tem essa oportunidade porque mora num apartamento, mas aí se você tem um espaço que tem marcenaria, que tem laboratório, que tem um monte de coisa para ela desenvolver isso, ela sabe que a espada dela tá guardada, que amanhã ela volta lá,
ela vai continuar o trabalho dela de onde ela parou, né? Exato. Uhum. Isso que eu acho que é importante. A criança precisa ter esse espaço, um armário, uma bancada, um lugar, e não precisa fazer aquela coisa de limpar tudo, sabe? Deixa a bagunça. Às vezes fala assim, não, mas a bagunça, enquanto a pessoa está criando, ela não tem que estar bagunçado, faz parte do processo criativo, mas desde que seja uma bagunça organizada, né? Mas aquele, vamos por, às vezes a gente, como é que a criança vai aprender a costurar uma roupa, por exemplo, se ela não cortar o tecido errado, se ela não lançar um monte de linha no chão e não quebrar a máquina? Uma coisa que eu aprendi com o meu orientador de iniciação científica, ele dizia assim para mim, Tanise, que os microscópicos sempre desregulavam comigo, né? Ele que regulava. E todo mundo morria de medo de falar com ele. Ele dizia, Tanise, vai tu lá falar com ele. E ele dizia assim para mim, Tanise, só estraga os equipamentos quem está trabalhando. Quem não está trabalhando não está estragando nada. Aí eu nunca mais tive medo de falar com ele quando estragasse alguma coisa, né? Então tá, pode deixar que já aprendi. Então tá, beleza, bora trabalhar, né? É o que significa que as pessoas estão... Sim, estão usando, estão experimentando até diferente, né? E é isso, né? É. Então aqui é a mesma coisa. Então, a gente não... E o laboratório, essa fazenda aqui é ótima para isso, ela tem essas varandas, a gente pode usar, tem essas mesas, então as crianças podem vir para cá e ter... Agora, o meu desafio mesmo, assim, é chamar pessoas, tutores, para me ajudar a fazer essas oficinas acontecerem. Então, eu já estou organizando as bancadas, eu preciso me organizar uma estratégia. Eu pensei em convidar estudantes do ensino médio, isso, quem está se preparando para o vestibular, fazer um treinamento com eles. Acho que deu uma congelada, deixa eu ver. Alô, alô? Oi? Acho que então, voltou agora. Parou no chamar então os estudantes de ensino médio. Isso, chamar os estudantes de ensino médio, porque eles já estão se preparando para o vestibular e quando eles precisarem ensinar o que eles estão aprendendo, vai fixar melhor o conhecimento para eles. E assim a gente faz uma parceria. É voluntário, né? Daí a gente não precisa cobrar nada de ninguém. O espaço aqui está disponível. O material, cada um traz o seu, né? O que não tiver aqui, porque são coisas bem fáceis que todo mundo tem em casa. E aí eu só faço a supervisão, né, da galera, e eles fazem essa tutoria com os pequenos. E assim eles vão aprendendo. Então, a minha próxima estratégia agora aqui em Goiás, a partir de o governo liberou todas as aulas, então não vai ter problema em ter grupos, né? Mas a gente vai tomar o cuidado de convidar pessoas que... Ih, eu acho que a Tanise caiu. Caiu. A internet dela estava meio instável. Vamos ver se ela vai voltar aí pra gente ir finalizando. Mas é engraçado, eu lembrei também, a Thaís. É porque Tanise, Thaís, vai dando nó no meu cérebro aqui, que eu sou péssimo com nome, tá, gente? Rosto eu não esqueço, não, mas nome é um problema. E a gente quer voltar aqui com as atividades presenciais no Instituto Pindorama, provavelmente no segundo trimestre ou segundo semestre do ano que vem. E a gente vai focar agora nessa nossa nova fase aqui nas visitas ecopedagógicas, né, que é meio isso que a Tanise está falando, mas a gente faz um programa que é de um dia ou de poucas horas, né? Então tem crianças que chegam aqui às 8 horas da manhã, almoçam e vão embora. Tipo, meio-dia já tá voltando para a escola, né? Então a gente vai focar em visita ecopedagógica, em hospedagem, tá? E o contraturno, a gente quer desenvolver ainda algumas infraestruturas aqui. Já está rolando, na verdade, a gente já está com uma escolinha aqui, entre aspas, funcionando com crianças de 3 anos, né? 3 a 4 anos. Mas a gente quer expandir para essa ideia do contraturno, montar laboratórios, porque a gente tem muito espaço aqui, né? Já temos equipamentos, a gente tem 10 teares, tem um monte de coisa aqui que dá para fazer e acontecer
com crianças tanto pequenas quanto crianças mais velhas, né? E esse é um modelo de atividade que você pode fazer em qualquer sítio. Muitas vezes, só de você disponibilizar uma trilha para as crianças fazerem, observar insetos, observar as árvores, você aprender um pouquinho também o nome das árvores e tudo mais, você consegue estar já rodando uma visita ecopedagógica. Deixa eu só entrar aqui no WhatsApp para ver se ela mandou alguma mensagem ou se ela caiu caído mesmo. Mandei um oi para ela aqui para ver se ela volta. Deixa eu mandar aqui. Ela vai voltar, já vi minha mensagem aqui. E o projeto, cara, sensacional, né? Muitas pessoas que têm essa carreira mais acadêmica, né? Ela tem até pós-doutorado, acabam ficando muito em teoria e não executam, né? E a Tanise, que destacou ela dentre os projetos aqui que foram submetidos, né, para o edital, é justamente que ela vem com essa persistência, ela vem fazendo aí há muito tempo esse trabalho com crianças, né? E é sensacional. E tudo isso, gente, para você ver, né? Numa chácara arrendada. Então, muita gente fica com aquela, mas eu não tenho uma terra, não tenho espaço. Dentro lá da rede Pindorama, você encontra muitas pessoas que têm sítios abandonados e que estão buscando parceria. Então, um sítio que está improdutivo, você vê que ela pegou uma casa do zero, lá toda detonada, né, para reformar e tudo mais. Muitas vezes você pode iniciar um projeto semelhante num sítio parceiro que não é seu, né, que você vai arrendar, ou vai fazer algum tipo de parceria. Ó, a Tanise voltou. Show, Tanise. Nem que seja para despedir, né, mas Sim. muito legal. Sim. Eu preciso agradecer a Fernanda, lá de Porto Alegre, do projeto Ulalá, que tem me ajudando bastante com a divulgação do desafio científico Qual é a Sua Horta. E a Luciana Varela, elas são as duas de Porto Alegre, elas têm me ajudado demais nesse desafio. E aqui também eu quero agradecer. Aqui, ó, o Instagram, eu não lembro se ele tinha ponto ou se era assim tudo direto. É assim? Acho que tem ponto. Tem ponto Tem Girafa ponto, né? Carotena. Ah, tá, peraí. Tá. É o mascote. A girafa carotena é a mascote, tá? Do espaço multiverso, porque girafa tem a ver com a comunicação não violenta, né? E também caroteno é o pigmento que um inseto, o pulgão da ervilha, ele consegue fazer fotossíntese, de maneira análoga à fotossíntese da clorofila das plantas. Então, eu achei que criar um mascote era interessante, porque tem essa questão né, da sustentabilidade, né, da fotômica, do Ano Internacional da Luz. Então, todos esses seres nasceram nesse ano, né, 2005. Sim. E aí, agora eles vêm... Então, Galera, nasci em 2005. só aqui, ó, peraí. Vamos seguir aqui, ó, no Instagram, para vocês acompanharem aqui. Eu acabei de clicar aqui para seguir também, acompanhar a Tanise e todo esse processo. Uhum. E quem quiser vir aqui também me ajudar, ou de maneira online, eu quero deixar esse convite. Ó, a gente precisa de parceiros, todo mundo é bem-vindo, tá? E a gente está construindo. Claro, eu falei que eu estou falando sozinho, mas não estou, não. Todo esse processo eu sempre tive parcerias, né? Pessoas que me ajudaram, muito feedback, muita modelagem de negócios, até chegar nesse modelo, né? Então, agora, tem o meu parceiro, a minha parceria agora é com a minha família, que está aqui, meu irmão que cedeu, né, a modo comodato, essa casa para mim, né, então a gente está sempre trocando, sempre parcerias, né, então quem quiser vir para cá, fazer uma parceria, me ajudar a criar a ONG, porque, não sei, vamos modelar isso, pode ser que fique diferente, Sim. sabe, a única coisa que pode também, a gente pode ajustar o método também, então, mas o pilar básico dele
é também o sistema de qualidade total, porque ele foi inspirado na Embrapa, nos protocolos de ensino da Embrapa, de pesquisa da Embrapa, né? Mas o modo de ensinar e tal, a gente tá modelando, né? O que antes eu não poderia convidar ninguém, porque eu não tinha como manter uma pessoa aqui em casa e manter. Mas assim, com a fábrica de frutas, a gente consegue trabalhar um turno na fábrica de frutas e deixar, por exemplo, 2 dias da semana, 2 contraturnos da tarde para as oficinas de ensino de ciências. Então, a gente consegue gerar renda, né, e modelando o negócio. A gente consegue Perfeito. plantar aqui também, tem bastante coisa para plantar, e a gente pode se autossustentar, né, a partir do nosso trabalho, e aí vai inovando. Então, quem tiver essa disponibilidade é bem-vindo. Muito legal. A Tanise E buscando aí online também. voluntários proativos. Ah, sim. E também online, parcerias online, né? Tem as minhas amigas lá de Porto Alegre, a Fernanda eu conheci por meio da Luciana, mas online. Então, a gente tá trabalhando numa parceria online. Então, a gente também pode trabalhar assim, né? Com quem tiver interesse. Muito legal, gente. Parceria tudo, muito aprendizado. E quem quiser botar a mão na massa também, a Tanise está lá perto de Anápolis, está em Niquelândia, né? Uhum. Galera de Goiás aí que tiver perto, só chegar junto aí para estar ajudando aí de várias formas. Obrigada. Ó, a galera aí, ó, tem interesse, muito fofa, parabéns. Muito legal. Muito legal, gente. Então, seguindo aqui, girafa carotena, a mascote do Espaço Multiverso. E meus parabéns aí para a Tanise por ser uma das vencedoras aí do nosso edital. A gente vai entrevistar todos os vencedores aqui. Por enquanto, a gente já entrevistou a Carla, de São Paulo, a Mônica, também de Águas de Lindóia, a Tanise e a Amanda, que está lá na Bahia. Ainda falta mais uma pessoa, que é de um assentamento lá na Bahia, né, que tem um pouco mais de dificuldade com a internet, mas a gente já está organizando aí para vocês conhecerem todos os projetos que foram aí premiados nesse último edital. E ano que vem, se Deus quiser, continuar tudo caminhando bem como está, a gente vai fazer outro edital aí para mais gente ser beneficiada, mais projetos acontecerem. Maravilha. Obrigada, muito, muito obrigada. Tanise, eu que agradeço. Um grande abraço para você e boa noite. Ótimo final de semana aí, bom trabalho. Precisando de alguma coisa, é só me chamar lá no Zap lá. Ok, fechou. Precisando de Valeu. alguma coisa, eu também estou aqui. Com Tchau. certeza. Valeu, obrigada. Valeu. Já é um braço lá em Goiás, né, galera? Então é isso, espero que essa live tenha inspirado vocês, né? Começamos com o assunto de fruta desidratada, mas você vê que a fruta desidratada é apenas uma desculpa para gerar renda para um projeto de educação e iniciação científica acontecer com base em horta, em permacultura, em experimentos, né? Então tem muita coisa para se fazer, porque a educação é o que a gente vai mudar nesse país, né? As próximas gerações, as crianças de hoje estão muito em cima de tela, né? De tablet, de celular, então a gente precisa criar oportunidades para que elas possam desenvolver atividades motoras, para que elas possam desenvolver uma conexão com a natureza, para que elas possam adquirir e desenvolver outras habilidades, né? Então, todo projeto de educação pedagógica, para mim, é super válido. Todo mundo que tem sítio, que está assistindo aqui, é o negócio, digamos assim, né? De mais baixo investimento que você pode fazer e de mais alto retorno, se você for trabalhar com escolas particulares e cobrando a visita, para que você possa oferecer gratuitamente também para escolas municipais e crianças que não podem pagar, né? Pós-pandemia, muitas crianças vão estar precisando dessa oportunidade de estar experimentando trilhas na floresta, experimentando fazer um tijolo de barro, fazer uma casinha de pau a pique, plantar uma mandioca, colher uma mandioca. Então, que vocês se inspirem a abrir o sítio de vocês, né? Quem está assistindo aqui que tenha essa possibilidade, que tenha terra, para estar fazendo projetos aí de visita ecopedagógica. Ó, não vi a hora passar. Que legal, Varley.
Muito legal aí, adorei a ideia, tem interesse no projeto, sou jornalista, vou te procurar aí, Tanise, vai dar certo aí. O propósito também dessas lives é sempre dar visibilidade para projetos legais, para que possam acontecer conexões. Numa live como essa aqui, surgiu o IPES, que é o Instituto de Permacultura e Sustentabilidade, lá em Conceição do Mato Dentro, né? É um casal de São Paulo foi morar lá em Conceição do Mato Dentro, em Tanise, e eles fundaram a ONG juntos, tá? Eles precisam de 5 pessoas, né? E aí eles juntos fizeram o estatuto e assinaram o documento, já conseguiram fechar um projeto com a prefeitura de visita ecopedagógica, porque lá no caso do município, eles tinham até verba municipal para estar fomentando o projeto, pode ser um caminho para você aí também, e conseguiram fechar também um contrato com uma mineradora que gera impacto ambiental lá negativo, para eles estarem produzindo mudas lá e estar fazendo também atividade de educação ambiental como uma compensação pelos impactos negativos, né? Então, essa busca sua pelo CNPJ, de você. Você já tem um CNPJ, mas acredito que é na área alimentar, né? Mas de você ter um sem fins lucrativos também, isso é interessante também para você acessar outros editais, fazer convênio com o município, fazer coisas nesse nível também, né? Show, galera. Então, muito obrigado. Pessoal, a gente está aí numa semana de aquecimento para a nossa maratona das casas ecológicas. Então, sigam o nosso novo perfil no Instagram, que é esse aqui, casasecológicas.pindorama. Tá? Por que a gente criou outro perfil? Nilson, você é doido, você já tem um Instagram com 215 mil pessoas, você está criando outro Instagram do zero? Estou criando pelo seguinte, nesse Instagram aqui, a gente está fazendo um diário de obras, a gente está focando só em bioconstrução, nada mais. Aqui a gente não fala de sítio, não fala de nada disso. Então, é um Instagram para quem se interessa só por esse assunto de sítio, porque a gente notou que a gente tem muitos arquitetos, engenheiros e pessoas que são seguidores do Pindorama, mas que não tem interesse nesse assunto de permacultura, de sítio, o cara quer saber técnica de bioconstrução. Então a gente separou os assuntos, inclusive o projeto 1008, para quem acompanhava, ele acabou, e a gente está fazendo lives com assuntos separados, tá? Aqui no canal do YouTube vocês já podem ver que tem live de casa ecológica e tem live de sítio rentável, a gente está separando os assuntos. Então segue lá o nosso canal, lá nesse Instagram novo, vocês vão encontrar também um link para participar de um evento 100% gratuito, que vai ser a Maratona das Casas Ecológicas, vai acontecer do dia 16 a 19 de agosto, né, aqui no nosso canal do YouTube. Mas quem se inscrever vai ter acesso à comunidade, canal do Instagram, canal do Telegram, canal de WhatsApp, um monte de coisa para a gente interagir mais. Show, galera? Fiquem com Deus, então, um ótimo final de semana para vocês e acompanhe a gente lá no nosso novo Instagram. Um grande abraço, valeu, até mais, valeu, tchau, tchau.